Se você é um ser do planeta Terra, se você é uma criatura consciente que respira, você com certeza acompanhou nos últimos dias, aí na última semana, os fatos, os acontecimentos, a invasão do Capitólio norte-americano por apoiadores do presidente Donald Trump. Uma loucura, um quebra-quebra, gente sendo presa, espancada, uma galera muito estranha, fantasiada, invadindo ali. Ocorreram mortes, né? Dispararam tiros dentro do Capitólio dos Estados Unidos em pleno ano de 2021, né? Ainda acontecendo esse tipo de coisa. E isso tem movimentado bastante o cenário político norte-americano, motivou aí mais um processo de impeachment do Donald Trump lá já em seu final de mandato, enfim, né? Toda essa loucura aí vocês devem estar acompanhando. E para quem é ligado no meio nerd, no meio de quadrinhos, né? Mais um fato interessante. Isso porque essa semana o filho do Jack Kirby, né? O Neil Kirby, deu um depoimento, deu uma entrevista para a CNN, onde ele se disse muito chateado. Aliás, ele fez ali um depoimento bem forte, bem contundente, do incômodo dele em ver imagens do Capitão América usadas em manifestações desse tipo, inclusive lá na invasão do Capitólio. E aí, antes da gente entrar aqui no tema efetivamente, né, ver o que o filho do Jack Kirby falou, só um aviso. Sempre tem alguém, né, que pode dizer que, mas vai misturar política com quadrinho de novo, né? Política e quadrinho, que saco! Hoje em dia é tudo muito sério, não sei o que, eu só quero ler meu quadrinho em paz. Cara, você pode ler seu quadrinho, sem nenhum problema, você não é obrigado a colocar contexto político em nenhum tipo de entretenimento que você consuma, seja quadrinhos, livros, séries, filmes, né? Por exemplo, você pode pegar aí seu quadrinho dos X-Men e ler tranquilamente lá o Wolverine rasgando as pessoas, o Ciclope disparando raios. Você pode ler da forma que você quiser, sem se ligar na analogia e a metáfora sobre preconceito, sobre racismo que estão ali nas histórias dos X-Men. Você pode curtir ali só a ação, os personagens e tal, não tem problema. Porém, você dizer que não existe é um pouco aí de desconhecimento da história desses personagens e de seus criadores. Eu diria até um pouco de desonestidade intelectual, né? Porque não é simplesmente porque você não gosta de misturar as coisas ou que a forma como esses temas são tratados nas obras talvez não batam com o seu posicionamento político ou com a sua ideologia política, que elas não existam, né? As questões estão lá, você pode ignorar, mas não pode dizer que não existem. Mas vamos lá, entrando no caso diretamente aqui, né? O Neil Kirby, o filho do Jack Kirby, ele deu uma entrevista para o âncora da CNN, o Jake Tapper, onde ele disse que estava ali, como todo mundo, né, acompanhando lá o fato. E de repente ele viu um cara no meio lá da multidão com uma fantasia que lembrava muito o Capitão América. E aí ele foi pesquisar e descobriu que a imagem do Capitão América vem sendo usada em manifestações, em discursos pró-governo do Donald Trump há algum tempo, né? Com a turma se fantasiando, usando bandeiras, placas, cartazes, enfim. E isso realmente deixou ele muito chateado, né? Ele falou ali umas palavras bem fortes. Eu separei aqui alguns textos, tá? Alguns trechos, melhor, do texto. Ele disse o seguinte: meu pai, Jack Kirby, junto com seu parceiro Joe Simon, criaram o Capitão América em 1941. Talvez o maior símbolo do patriotismo desde o espírito de 1776, que é um ano importante, né? Muito importante para a história dos Estados Unidos. O Capitão América se tornou um ícone e protetor de nossa democracia e das leis pelos últimos 79 anos. Ele foi criado por dois caras judeus de Nova York que odiavam nazistas e valentões. E aí vocês notem que curioso, né? Imagina como é que deve ser para um cara, né, filho de judeu, vendo uma das maiores criações do pai dele, ali a imagem, né, usada em uma manifestação política lado a lado com pessoas que, por exemplo, estavam usando ali símbolos nazistas, né? Tinha um cara com uma camisa fazendo referência direta à morte dos judeus no Holocausto. Tinha um outro cara com a camisa de Auschwitz, gente, sabe? Enaltecendo o campo de concentração, o campo de extermínio nazista, sabe? Isso é surreal, assim, é surreal. Imagina a indignação, né, realmente, lá do Neil Kirby vendo esse tipo de coisa. E aí ele continua: enquanto eu via um dos terríveis vídeos do ataque ao Capitólio, eu achei que tinha visto alguém com uma camisa do Trump.
e do Capitão América. Eu fiquei consternado e mortificado. Eu acredito que vi rapidamente alguém com o escudo do Capitão América. Uma rápida pesquisa no Google e eu achei camisas do Trump como Capitão América, pôsteres e até mesmo uma bandeira. Estas imagens são nojentas e devastadoras. O Capitão América é a antítese absoluta de Donald Trump. Bom, antes da gente falar aqui, tentar achar realmente se tem a ver ou não o Capitão América com Donald Trump, vamos pensar o seguinte: atrelar o Capitão América com uma visão política dos Estados Unidos é óbvia, né? O personagem foi criado ali no ápice da Segunda Guerra, foi usado inclusive como propaganda de guerra. Os quadrinhos do Capitão América em algum momento ali ajudaram a financiar uma ajuda de custo, recursos para ajudar os soldados, grandes carregamentos de quadrinhos do Capitão América que eram mandados lá pro front, né, de batalha, para as tropas norte-americanas, para incentivar, para motivar ali os soldados, né? A capa lá do Capitão América socando a cara do Hitler. Então é bem normal a gente atrelar o Capitão América com essa questão política, com essa questão patriótica dos Estados Unidos, até porque o uniforme do cara é a bandeira dos Estados Unidos. Então realmente fica difícil a gente não associar o personagem à política. Porém, vale sempre lembrar, e no decorrer da história do personagem aí, nos seus quase 80 anos, o Capitão América ele nunca foi exatamente submisso a um governo dos Estados Unidos. Quando eu digo a um governo e não ao governo, é porque os governos são transitórios. Foi o governo Obama, depois foi o governo Trump, agora é o governo Biden. E o Capitão América, ele é um símbolo, ele é um personagem já influente na cultura pop. Ele faz parte do folclore midiático americano. Então, ele é uma entidade à parte da política. Governantes vêm e vão, de direita, de esquerda, democratas, republicanos. As coisas mudam, mas o Capitão América sempre estará lá. E, inclusive, nas histórias, tem diversos casos onde o Capitão América bate de frente com as decisões governamentais. Vamos tentar pensar aqui em alguns exemplos. Por exemplo, a fase dele como nômade, quando ele aposentou, ele parou de usar realmente o uniforme do Capitão América, ele inclusive não usava mais o título, passou a se chamar nômade, quando ele suspeitou ali de algumas atitudes do presidente dos Estados Unidos, de que o presidente estaria tramando ali, fazendo uma grande conspiração contra a própria pátria, o que é meio que uma analogia ao governo do Nixon lá nos Estados Unidos, mas sem querer entrar muito dentro de história. Mas aí tem essa fase onde o Capitão América rompe realmente com o governo dos Estados Unidos, aposenta lá o uniforme dele que era bastante icônico, sem querer ir muito lá atrás, ou mais recentemente, de Guerra Civil, falando lá dos quadrinhos, aquele conflito entre o time do Capitão América e o time do Homem de Ferro, para saber se realmente quem ia ficar a favor daquela lei, lá para identificar os super-heróis, enfim. O Capitão América foi contra o que era uma determinação do governo, lembrando que na época o Homem de Ferro era secretário de segurança, dos Estados Unidos, então, sabe, era exatamente o que o governo queria. O Capitão América foi contra aquilo, acabou sendo preso, inclusive, julgado, enfim. Então você vê o Capitão América em diversos momentos da sua história como personagem indo contra o governo. Colocar o Capitão América submisso a um presidente, eu não sei se é realmente algo que tem a ver com o personagem. Eu acho que o cara que faz isso, ou ele não entendeu bem o personagem, ou ele realmente não sabe nada, ele não saca nada. Ele só pegou ali realmente um personagem que usa a bandeira dos Estados Unidos e fez a correlação com o político que ele gosta, Ele realmente não sabe, ele não entende muito assim desse conceito do personagem. Isso é uma coisa que o próprio Steve Rogers deixa claro nas histórias, é que ele representa o espírito patriótico dos Estados Unidos. A coisa da liberdade, da democracia, da igualdade entre as pessoas, que todo mundo tem direitos, tem deveres. Isso que faz parte do espírito democrático norte-americano, isso tudo condiz com a filosofia do Capitão América, o que não significa que ele
concorde com as atitudes do governo dos Estados Unidos. Vocês conseguem entender essa diferença? Então, por isso eu realmente acho um pouco tosco o uso da imagem lá do personagem nesses atos, né, nesse tipo de manifestação política. Lembrando que essa treta também não está acontecendo só com o Capitão América não, gente. Está acontecendo com o Justiceiro também. Inclusive essa questão do Justiceiro é um pouco mais complexa, envolve agentes de segurança já há algum tempo. Né? A gente vê o uso do símbolo do Justiceiro aí de maneira meio esquisita já tem um tempinho. Eu vou falar sobre isso aqui no canal, mas é um vídeo que precisa de um detalhamento melhor, né? Então eu vou falar disso em um outro dia, mas tá acontecendo também essas manifestações em relação ao Justiceiro. Até o momento que eu tô gravando esse vídeo, a Marvel ainda não se pronunciou, né? Mas quem vem acompanhando os quadrinhos da Marvel ultimamente sabe que vez ou outra ela dá uma espetada ali nos posicionamentos políticos norte-americanos atualmente nas suas histórias, né? Vez ou outra ela dá um cutucão ali, faz uma crítica política, então a gente pelo menos imagina que o posicionamento, que a diretriz da Marvel nesse momento realmente não seja de querer a imagem dos seus produtos, né? Porque esses personagens são produtos da Marvel atrelado a esse tipo de coisa. Mas é isso, gente. Deixa nos comentários aí a opinião de vocês. O que vocês acham, né, dessa questão política, quadrinhos, ver ali a imagem, né, os símbolos de personagens envolvidos em manifestações políticas. Deixe nos comentários aí, eu quero saber a opinião de vocês. Deem like aí ou dislike, o que vocês preferirem. E por favor, se puderem, se inscrevam no canal, que nos ajuda e nos incentiva bastante. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Até a próxima e valeu!